Em verdade, os louvores pertencem a Deus. O louvamos, pedimos o seu perdão, a sua orientação, nos voltamos a Ele arrependidos e pedimos o seu amparo contra os males das nossas almas e os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E preste testemunho de que não há outra divindade além de Deus único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Ó aqueles que creram, temei a Deus tal qual deve ser temido, não mais e não como muçulmanos. Ó humanos, temei a vosso Senhor que nos criou por só ser, que confiou sua companheira, e de ambos fez descendentes interráveis homens e mulheres. Temei a Deus em nome do qual exigimos vossos direitos, reverenciai o nosso parentesco, pois Deus é vosso observador. Ó aqueles que creram, temei a Deus e dizei palavras apropriadas. Ele alimentará suas ações, perdoará os seus pecados, e aquele que obedecer a Deus e a seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. Caros irmãos, sabem que os melhores dizeres são os dizeres do livro de Deus, que a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o pior dos assuntos são as inovações na religião, e toda inovação na religião é um desvio, e todo desvio tem como destino final o fogo do inferno. Não, vamos dar continuidade ao sermão falando acerca da criança no Islã. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o nosso maior exemplo. Disse Deus Altíssimo no Alcorão: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. E tens na pessoa do mensageiro de Deus um excelente exemplo para aqueles que almejam a Deus e o dia do juízo final. E a forma como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tratava as crianças é um exemplo que deve ser seguido por cada muçulmano. E veja, o profeta, ele era um mensageiro, ele era um chefe de Estado, ele era um comandante, ele era um educador, ou seja, ele carregava todas essas responsabilidades nas costas, a responsabilidade de guiar uma nação, criar uma nação. E nem por isso ele deixava de cumprir as suas obrigações perante a criança. Ele não deixava de dar a atenção devida que a criança merece. Então vamos dando continuidade, ver alguns dos direitos da criança no Islã e ver como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele tratava as crianças para que a gente possa se espelhar nele da melhor forma possível. Dando continuidade, um dos direitos que a criança tem é o direito de ser amamentada e o direito ao sustento. Veja bem, isso foi estipulado há 1400 e poucos anos atrás. Hoje em dia, a mídia bate muito em cima da importância da amamentação. Os médicos falam muito em cima da importância da amamentação. O Islã já pregava isso há 1400 e poucos anos atrás. E já falava que a amamentação deve ser de no máximo 2 anos. Esse é o ideal. E é o que a medicina hoje em dia chama a atenção. As pessoas amamentarem seus filhos o máximo que puder, até os 2 anos de idade, de preferência. Então esse é um direito da criança. E é uma obrigação dos pais garantirem isso. Se a mãe não tiver condição de amamentar a criança, o Islã ele dá uma outra solução, que é a ama de leite. No caso seria a mãe de leite. Tudo isso para quê? Para respeitar esse direito da criança. Direito à amamentação. E o direito ao sustento. O direito ao sustento ele envolve todos os aspectos da vida. A alimentação, vestimenta, saúde, educação, tudo está incluído aí. E os pais são obrigados a sustentar os seus filhos até que eles estejam capacitados a conseguir o seu sustento. Em caso que haja uma separação, a criança ela fica com a mãe. É direito dela. Por quê? Porque a mãe ela tem, se for um recém-nascido, a questão da alimentação. E caso contrário, essa fase inicial é uma fase que é muito importante para a criança desenvolver o seu lado emocional, onde a mãe vai garantir isso para ela. A não ser em único caso, é retirada a guarda da criança. Quando a mãe tem atitudes e comportamentos que vão influenciar de forma negativa essa criança, que vão prejudicar essa criança, aí sim, a guarda passa para o pai. Mas veja bem, durante todo o período em que a guarda está com a mãe, o pai continua com a obrigação do sustento da criança. De forma alguma isso passa para a mãe. Continua ele sendo obrigado a sustentar a criança. E quando a criança chega numa idade que ela pode escolher, que ela está com o seu discernimento desenvolvido, que ela pode escolher com quem ela quer ficar, o juiz vai chegar e vai dar a ela o poder de escolha. Se ela quiser, ela continua com a mãe, se ela quiser, ela passa para a guarda do pai.
sempre levando em consideração o bem-estar da criança. Narra-se no episódio que uma criança, uma mulher, veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse que depois da separação, o marido estava querendo pegar a guarda do filho. Depois de todos esses anos que ela estava cuidando da criança, todo o zelo por ela, aí o profeta sallallahu chegou e julgou a situação e falou: não, a partir de agora a guarda tem que ficar com o pai, uma vez que a criança escolheu ficar com o pai. Aí a mãe virou para ele e falou: mas pergunta para ele por que ele quer ficar com o pai. Aí o profeta sallallahu chamou o cara e a criança e falou: por que você quer ficar com seu pai e não com a sua mãe? Aí ele chegou: a minha mãe me dá toda a educação, tudo que eu preciso, mas sempre que eu vou ficar com meu pai, o meu pai me libera para fazer tudo que eu quero, todas as minhas vontades, deixa eu comer o que eu quero, a hora que eu quero, eu não tenho regras para poder, horário para poder dormir, não tenho obrigações que recaem sobre mim, ou seja, ele dá total liberdade. Aí ela falou: não. Então, na verdade, a escolha da criança nesse momento não foi motivada senão pela facilidade, a liberdade acessível que o pai dava. Então ele voltou a guarda da criança para a mãe. Por quê? Porque com a guarda da mãe, ele estava recebendo a educação da forma que ele precisava, com os limites que ele precisava para crescer uma criança saudável. Então esses são alguns dos direitos da criança. E como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tratava as crianças? O Islã é uma religião de equilíbrio. Ele prega a educação tanto do intelecto da criança, como da saúde física, a saúde emocional e a questão religiosa. Então todos esses aspectos têm que ser muito bem trabalhados na educação das crianças. Hoje, vamos ver como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trabalhava o aspecto emocional da criança, como ele desenvolvia o lado emocional da criança. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele costumava brincar com as crianças. Tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado por Abu Huraira, que ele diz o seguinte: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان لا يدع يخرج لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبحث إليه أي يعجبه ويسرع إليه. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele costumava colocar a língua para fora, brincando com o seu neto Hassan. E quando ele via o vermelho da língua do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso agradava a casa de sair correndo em direção ao profeta sallallahu alaihi wasallam, brincando com ele. Então, era uma forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam utilizava para brincar com as crianças. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha o hábito de pegar as crianças e colocar elas no colo, abraçar as crianças. Era um costume também do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ponto de algumas crianças urinarem no colo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E vejam como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele era misericordioso. Hoje em dia, se você está carregando uma criança e ela urina em cima de você, você imediato passa a criança para os pais, com uma demonstração de olha só o que aconteceu comigo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não. A criança urinava no colo dele, ele mantinha a criança no colo para quê? Para que os pais não achassem que o profeta estava incomodado com aquela situação, misericórdia para as crianças. Porque se ele fizesse a atitude de tirar a criança do colo, os pais poderiam repreender aquela criança. Isso é uma coisa natural da criança. A criança muitas vezes não tem controle sobre isso. Então ele mantinha a criança no colo, pedia que o processo do recipiente com água, limpava o local e a situação estava resolvida. Demonstrando carinho e a misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E veio um hadith narrado por Usama ibn Zayd, que era o filho da pessoa que era muito querida pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era Zayd ibn Sabit, em que ele diz o seguinte: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ثم يدمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. O Zé ele falava, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava pegar ele, colocar no colo e pegar o seu outro neto, colocar no outro colo, nos abraçava e em seguida dizia: Deus, eu tenho misericórdia deles, tenha misericórdia dessas crianças também. Vejam só o carinho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não se limitava à questão do toque, do abraço, de colocar no colo, mas se explicava por elas, pedia misericórdia de Deus para elas.